quando é que começa a vitória na vida de Daniel? Aonde a gente pode dizer, e eu quero fazer uma analogia, um paralelo aqui da vida de Daniel, desse texto, com as nossas vidas. Quando é que começa a vitória nas nossas vidas? Que a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós já somos. Eu falei aqui na semana passada que a Bíblia declara isso, mas muitas vezes tem pessoas, filhos de Deus, que parece falar, pastor, de verdade, eu já vi isso na Bíblia, mas parece que não é o relato da minha vida. Parece que essa história de mais que vencedor não é isso que eu tenho vivido. Parece que eu não tenho andado em vitória. Mas essa é a verdade da Bíblia, queridos. E nós vimos semana passada o que fazer, o porquê isso acontece e como fazer. Não vou voltar na palavra, mas vimos aí, resumindo, que nós precisamos andar sobre a direção da palavra de Deus para sermos pessoas vitoriosas. Mas eu acredito, queridos, que a vitória nas nossas vidas, como eu vou ler um texto aqui de Daniel, começa em determinado momento, que está em Daniel, capítulo 1, verso 8. Quero que você abra comigo Daniel, capítulo 1, verso 8. Diz assim a palavra: Daniel, contudo, decidiu. Fala assim comigo, decidiu. Decidiu. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Uma outra versão diz: resolveu Daniel firmemente em seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Outra versão diz: Daniel decidiu firmemente em seu coração não se contaminar com a comida do rei. Faz tempo que essa palavra martela no meu coração, queridos, e faz algum tempo que eu já estava ensaiando para trazer novamente essa palavra ao coração de vocês, mas eu acredito que esse foi o dia, esse é o momento oportuno para eu compartilhar essa palavra, baseado até no que eu compartilhei semana passada, pelo fato de estarmos chegando aí ao final de mais um ano. Vamos começar um outro ano, se Deus o permitir, e veio essa palavra para compartilhar novamente ao seu coração, que eu coloquei como tema onde começa a vitória? Onde começa a vitória? Baseado nesse texto, queridos, eu quero fazer uma analogia aí desse texto com as nossas vidas. Onde é que começa as vitórias nas nossas vidas? A vitória começa, queridos, quando a gente toma uma decisão no nosso coração. A vitória não começou quando Daniel, como eu disse, teve a simpatia do oficial. Não começou quando Deus livrou Daniel da boca dos leões. Não começou quando Daniel foi colocado como um dos principais sátrapas e governantes. Mas a vitória começou na vida de Daniel, quando nesse momento, quando ele foi levado como escravo para o reino da Babilônia, para servir ao reino Nabucodonosor, ele decidiu, firmemente, não voltou atrás, ele decidiu que não iria se contaminar com a comida do rei, com as iguarias que era servido. Aí começou a vitória de Daniel. Amém, queridos? A vitória na nossa vida, ela começa a partir do momento em que decidimos firmemente no nosso coração o que é que eu vou ser e o que eu não vou ser. Deixa eu dizer algo para você, eu bato muito nessa tecla aqui. Tem coisas que Deus faz pela nossa vida. Agora tem coisas que Deus deixou para mim e para você fazer. E nós vamos decidir. Não é tudo que depende de Deus. E a vitória na nossa vida, queridos, ela não começa no momento que nós estamos batalhando, e está ali orando, e está buscando, não. Ela começa no momento em que você já decide firme no seu coração. Você decide. Deus não vai decidir por você. Você decide quem você vai ser. Você decide o que você vai fazer.
ou você decide quem você não vai ser, e o que você não vai fazer, é você que decide. Eu que decido isso, amém? Ela começa quando nós decidimos, queridos, e nada e ninguém nos faz voltar atrás da decisão que a gente tomou. Nada e ninguém. Estamos dispostos, como Daniel, se preciso for, entregar tudo que a gente tem, tudo que somos, e até a própria vida, para a gente se manter firme na decisão que a gente tomou. A gente está disposto a ir até as últimas consequências para manter a nossa decisão e não voltar atrás. E a vitória começa aí. E é essa a atitude que Deus espera dos seus filhos. É essa a atitude que Deus espera de mais que vencedores. Pessoas que decidem firme no seu coração. E aconteça o que acontecer, vem a palavra que vier, a circunstância que vier, não volta atrás. Não volta atrás naquilo que decidiu. Amém, queridos? Quando é que começa a vitória em nossas vidas? É quando eu decido. Quando eu decido ser fiel e honrar a Deus. Isso não é Deus que vai fazer, sou eu que decido. Como Daniel fez, eu decido ser fiel. Eu decido honrar a Deus. Quando eu decido andar em santidade. Quando eu decido não me contaminar com as coisas desse mundo. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe quando é que você e eu vamos desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando a gente decidir firmemente no nosso coração: eu não vou me amoldar aos padrões desse mundo, eu não vou tomar a forma desse mundo, mas eu vou renovar minha mente todos os dias, para que eu desfrute da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? A vitória começa, queridos, quando eu decido amar. Eu decido. Deus derramou o seu amor sobre as nossas vidas, mas eu preciso decidir. Eu decido amar o meu inimigo. Quando eu decido fazer o bem àqueles que estão me fazendo mal, quem decide? Deus? Não. Eu decido. Você decide. A vitória nas nossas vidas não começa quando eu perdoo, mas começa quando eu decido perdoar. Eu decido. Está difícil, está doendo, sentimento ali, estou machucado, situações difíceis na minha vida, mas sabe de uma coisa? Eu aprendi que perdão é uma decisão, e eu decido perdoar. Perdoo meu pai, perdoo minha mãe, perdoo meu irmão, perdoo minha esposa, perdoo meu esposo, perdoo aqueles que me fizeram mal. Eu decido perdoar. E muitas vezes você vai decidir isso, e os sentimentos ainda não vai estar seguindo, queridos. Você decidiu perdoar, mas ainda está doendo. Às vezes você lembra de certa situação, ainda machuca, ainda a ferida está aberta, mas você precisa decidir. O perdão é uma decisão, assim como amar é uma decisão. Segundo João 6 diz: e esse é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Ou seja, amor é uma decisão. Amor, é você decidir. É muito mais que sentir. As pessoas muitas vezes não desfrutam do melhor de Deus, ou não vivem o que Deus tem, porque elas confundem amor com paixão. Amor é uma decisão e não se trata de um simples sentimento. Acaba envolvendo os nossos sentimentos, mas mesmo quando você não está sentindo, você decide. Eu decido perdoar, eu decido cuidar da minha família. A vitória começa quando eu decido não me prostituir mais, quando eu decido abandonar os vícios, não me drogar, quando eu decido ser um pai melhor, um esposo melhor. A vitória começa quando eu decido parar de mentir. Eu decido, chega de mentira na minha vida, chega de mentir para o meu esposo, para a minha esposa, para o meu cônjuge, chega de mentiras no meu trabalho, chega de pequenas mentiras, que é para o bem. Não existe isso. Eu decido, mentira não vai mais fazer parte da minha vida. A vitória começa, querido, quando eu decido me guardar. Algo muito importante até para os jovens:
eu decido, no mundo que a gente vive hoje, que está cada vez mais difícil, mas eu decido me guardar para o meu marido, eu decido me guardar para minha esposa, eu decido levar uma vida de santidade e me guardar até a data do meu casamento. Quem que vai fazer isso? Quem vai decidir isso? Você. Deus dá graça, mas se você não decidir, ainda que Deus esteja agindo, deu graça, se você não decidir firmemente no seu coração, nem Deus faz, porque Deus trabalha em cooperação com a nossa vontade, Ele não violenta a nossa vontade. Você precisa decidir, jovem, você precisa decidir se você quer se guardar para o seu esposo, se você quer se guardar para sua esposa, tendo a certeza que Deus vai te abençoar por essa escolha, por essa atitude. A sua vitória não vai começar quando você se casar, mas ela já começa hoje, quando você decidiu esperar. Como diz tem um ministério aí, né? Eu escolhi esperar. A sua vitória começa nesse momento, quando você decide firmemente, e nada e ninguém te faz voltar atrás. Nenhum amiguinho que chega aqui, ó, buzinando no seu ouvido, larga de ser bobo, você tem que curtir a vida, você é jovem, todo mundo está fazendo, é normal, também não é assim não pode ser que tão careta assim, não é dessa maneira, mas você decide se manter fiel ao que diz a palavra, e aí começa a sua vitória. Amém, queridos? Sua vitória começa quando você se decide ser um melhor filho, um melhor irmão. Sua vitória começa quando você decide guardar os seus olhos. Onde é que você tem colocado seus olhos? Quando você decide guardar os seus ouvidos, quando você decide colocar a guarda na sua boca, eu decido, chega de palavras assim, não sai mais da minha boca. Sua vitória começa aí. Quando? Quando você decide. Querido, talvez você já tenha recebido no decorrer da sua vida inúmeras palavras negativas, palavras de maldição ao longo da sua vida, e infelizmente talvez você tenha recebido assim palavras ruins dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, às vezes do seu cônjuge, recebeu palavras ruins, palavras maus, palavras negativas, palavras de derrota. Talvez você tenha recebido muitas palavras assim ao longo da sua vida, que diz que você não é capaz, não seria capaz, que você não ia dar em nada, que você não seria capaz de construir nada, que você seria um João ninguém, um Zé ninguém. Talvez você tenha recebido muitas palavras, tenha recebido, e pode ser que ainda está recebendo. Mas deixa eu dizer algo para você guardar no seu coração, e eu quero que isso saia gravado no seu coração. Apesar dessas palavras, você decide quem você vai ser. Você decide o que você vai fazer. É claro que essas palavras têm um poder tremendo, mas não é maior que o nosso Deus e a sua palavra. E no final das contas, eu estou dizendo isso para que ninguém... Se tem uma das coisas que eu acredito que Deus aborrece, é a autocomiseração. Pessoas que se acham coitadinho. Eu sou um coitadinho, é que você não sabe o que aconteceu comigo, pastor, é que você não sabe do meu passado, é que você não sabe da minha história, o que o meu pai fez, o que minha mãe fez, o que meu tio fez, o que minha avó fez, o que aconteceu, e a vida não me deu oportunidades, e eu não tive a mesma oportunidade. Tudo isso, querido, é um engano. Principalmente você que está ouvindo a palavra de Deus, é um engano. Você pode decidir mudar a história da sua vida hoje. Você decide quem você vai ser. Você decide o que você vai fazer. E por mais que tenha palavras negativas de derrota, isso não decide o seu destino. Você decide. Então não use isso como muleta. Não use isso como desculpas. Não ponha a culpa nas pessoas. Não coloque a culpa nas circunstâncias. Não coloque a culpa no governo, não coloque a culpa na pandemia, não coloque a culpa em nada e em ninguém, porque você só está escrevendo o seu destino. É você, e é você que decide. A questão não é o que as pessoas fazem com a gente, mas o que é que você vai fazer com aquilo que fez com você. Qual a atitude que você vai tomar? Quais as escolhas que você vai tomar? Essa é a grande questão.
Então, por mais, novamente, que você tenha recebido palavras malditas, palavras de derrota, palavras de morte, você pode reverter essa situação. E você está no controle. Você decide. Amém, querido? Você crê nisso? Feche seus olhos um instante. Repete comigo, mas não deixa de repetir não. Repete com convicção. Fala assim: eu decido. Eu decido quem eu vou ser. E o que é que eu vou fazer. Ou eu decido quem eu não vou ser. E o que eu não vou fazer. Amém, queridos? Em segundo lugar, eu quero ministrar o seu coração. Quero que você abra em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Então a vitória na minha vida começa quando eu decido de maneira firme no meu coração. E nada e ninguém me faz voltar atrás. Nada e ninguém me faz voltar atrás dessa decisão. Em segundo lugar, a vitória na minha vida, como mais que vencedor, ela começa quando as minhas decisões, primeiro eu preciso decidir, mas ela começa quando as minhas decisões, e aqui acaba fazendo um paralelo com a palavra da semana passada, quando elas são pautadas pela palavra de Deus. Porque eu posso decidir firmemente, eu posso decidir de maneira firme, mas eu posso tomar decisões que são contrárias à palavra de Deus, e posso me manter firme nessa decisão. E aqui nesse texto eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao verso 9. Aquele texto que fala sobre a Torre de Babel, que diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua. As pessoas falavam uma só língua, um só modo de falar. Verso 2: saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade, e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo, e falam uma só língua. E começaram ou decidiram a construir isso. Em breve nada vai poder impedir o que eles planejam fazer. Olha, presta atenção numa coisa, queridos. Está falando de um povo que era um, que falava uma só língua, e que estava unido no mesmo propósito, e todos eles decidiram unanimemente o que eles iriam fazer, o que eles iriam ser. E olha o que o texto diz: disse o Senhor, eles são um, e falam uma só língua, e começaram a construir isso, porque estavam decididos no seu coração. Em breve, nada vai poder impedir o que eles planejam fazer. É o próprio Deus dando testemunho. Nada vai impedir, porque eles estão decididos, estão falando a mesma língua, estão num só coração. Nada vai impedir eles de alcançar, exceto o próprio Deus. Mas o que eu quero que você pegue aqui é que quando eles estavam decididos no mesmo propósito, falando a mesma língua, no mesmo coração, há um poder tremendo, e aí o texto diz que eles iriam alcançar o que eles estavam planejando. Olha o poder, queridos, quando nós decidimos e nada e ninguém nos faz voltar atrás. Porém o propósito deles era para o mal, era algo que contrariava a palavra de Deus, que Deus queria que eles se espalhassem pela face de toda a terra. Não era para fazer isso que eles queriam aqui.
E aí diz que Deus, aqui diz, o Senhor diz, desçamos e vamos confundir a língua deles, porque senão em breve nada vai poder impedir. Amém, queridos? Então o que eu quero dizer para vocês aqui, quando as nossas decisões são pautadas pela palavra de Deus, queridos, é a certeza de sermos bem-sucedidos, e é a certeza de nós sermos vitoriosos, porque muitas vezes nós podemos ser teimosos e decidir firmemente, mas às vezes a gente está decidido por algo que não está de acordo com a vontade de Deus. Mas mesmo assim, se a gente decidir dessa forma, tem pessoas que durante um certo tempo elas podem até ser bem-sucedidas, porque elas estão firmemente decididas. Eu acredito que de repente você até se deparou com pessoas assim, pessoas que são firmes naquilo que querem, e aparentemente elas começam até a andar em vitória, elas começam a obter aquilo que elas desejam. Só que se for algo que elas estão trilhando, um caminho que elas estão trilhando que não está de acordo com os princípios e valores da palavra de Deus, essa aparente vitória vai chegar um tempo que vai vir por terra. Essa aparente vitória, uma hora ou outra vai cair por terra. Se não está de acordo com a vontade de Deus, seja aqui ou seja até na eternidade, coisa que não estamos construindo para a eternidade, vai cair por terra, não vai prevalecer. Então, se você quer ser uma pessoa vitoriosa, você precisa sim ser uma pessoa decidida. E aqui eu quero fazer uma pausa até para dizer algo, queridos. Tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem os princípios e valores que estão aqui, e são pessoas que às vezes são até mais firmes e decididas do que os filhos de Deus. Pessoas que são firmes naquilo que fazem, firmes naquilo que decidem, e elas prosperam de certa forma, prosperam. Às vezes não é a prosperidade que Deus planejou, mas de certa forma elas alcançam aquilo que estão, porque elas estão, entre aspas, em alguns quesitos, elas estão seguindo os princípios, em alguns quesitos, como ser firme, como ser decidido. Em contrapartida, alguns filhos de Deus que conhecem esse princípio, não são assim. São pessoas oscilantes, são pessoas que uma hora está querendo uma coisa, outra hora está querendo outra coisa, uma hora está arrumando para um lado, outra hora está arrumando para o outro lado, não tem firmeza naquilo que faz, não tem firmeza naquilo que quer, e por isso muitas vezes não recebe de Deus. Amém, amados? Mas vamos lá. O que fazemos ou não fazemos, o que seremos ou não seremos em nossas vidas, devem ser decisões que são pautadas pela palavra. E assim a gente vai ter a certeza de ser vitorioso em todas as batalhas. Como eu citei também na semana passada, 1 João, capítulo 5, verso 14, verso 15, que diz que a confiança que nós temos ao nos aproximarmos de Deus, é que se eu pedir alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele me ouve. Agora, para eu saber qual a sua vontade, eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso ler a sua palavra, eu preciso conhecer o que Ele tem para mim. E aí, se eu conheço esses princípios, esses valores, e oro em conformidade com a sua palavra, e fico firme nisso, pode ter certeza que a vitória vai chegar. Pode ter certeza que a vitória vai chegar. Amém, queridos? Deixa eu dar um exemplo aqui. Um jovem que quer se casar, ele quer se casar, e ele está orando a Deus, para que Deus prepare aí o seu companheiro, a sua companheira. E ele decidiu firmemente: eu quero me casar, pai, quero me casar, mãe. Já estou numa idade, eu já decidiu e está querendo se casar. A única coisa, ele ora a Deus, vem na igreja, tem buscado, tem orado, tem clamado, e tem orado e buscado a Deus, clamado por isso, para que Deus prepare ali o seu esposo e a sua esposa. E aí, queridos, ele começa a orar, ele se interessa por um outro jovem, uma outra jovem, e começa a orar por esse casamento, por essa pessoa que ele se interessou. Só tem um detalhe: esse moço ou essa moça que ele se interessou, não é crente, não é um cristão, mas ele está orando para que Deus abençoe, e que ele quer casar com aquele moço. Ela quer casar com aquele moço, ou ele quer casar com aquela moça, e orando para Deus abençoar. Como é que Deus vai abençoar esse relacionamento? Porque é algo que ele está orando contraditório à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você tem que se casar com uma pessoa que professa a mesma fé,
Me lembro até de uma pregação do pastor Cláudio Duarte. O católico com católico, o evangélico com evangélico, o budista com budista. Porque senão isso aí vai dar conflito e pode trazer coisas que podem trazer destruição para o seu casamento. Pastor, mas eu conheço pessoas, esses tempos estava até conversando com os ungidos sobre isso. Conheço pessoas que casaram e depois deu certo. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer de uma pessoa casar e essa pessoa vir a se converter, conhecer Jesus, mas isso não é regra. Isso não é o que diz a palavra. E como diz uma pregação que eu ouvi uma vez do pastor Luciano, ele dizendo, a pessoa que chegou para ele, falou, pastor, mas eu vou arriscar. Eu vou arriscar e eu vou batalhar para levar ele, para levar ela para Jesus. Não se trata de arriscar. Se trata de desobediência. Porque você está procurando fazer algo que a palavra diz para não fazer. E aí você está orando, você está clamando, você decidiu firmemente. O passo de decidir, o passo de clamar, o passo de ser firme e não abrir a mão, bonitinho. A única coisa errada, você está orando por algo que é contraditório à palavra. Isso é um exemplo. Agora você pode trazer isso para outras áreas da sua vida. Essa sociedade que você quer fazer, está direcionada pela palavra de Deus? É uma direção de Deus para a sua vida? Porque senão você é uma pessoa firme, constante, decidido, está orando, está buscando, mas você está querendo fazer algo que não é direção de Deus. É direção de Deus essa sociedade? Um exemplo, a Bíblia fala para você não entrar também numa sociedade com uma pessoa que não professa a mesma fé. Que comunhão tem do crente com o descrente? Você pode entrar numa sociedade, quebrar a cabeça, fez tudo certinho, só fez algo errado. Você entrou numa sociedade com uma pessoa que Deus diz que não é para você entrar. Com isso eu não estou julgando o caráter de ninguém, queridos. Caráter das pessoas, se era uma pessoa boa, se era uma pessoa ruim, não é isso. Eu só estou dizendo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz para você não colocar sob julgo desigual e para você não fazer esse tipo de sociedade. Então não adianta depois reclamar. Senhor, mas eu estou certo, eu vou na igreja, eu sou fiel, eu estou ficando firme, e eu sou dizimista, e eu sou ofertante, eu faço tudo direitinho. Parabéns, só fez algo, não seguiu a direção da palavra de Deus para a sua vida. Então, queridos, são duas coisas: ser uma pessoa decidida, porém, a nossa decisão, ela precisa ser pautada pela palavra. Amém, amados? Alguns estudiosos, eles dizem aí que Daniel, voltando aqui para Daniel se absteve da comida do rei, por se tratar de comidas que ao judeu não era permitido comer. Alguns outros dizem que Daniel se absteve das iguarias do rei, pelo fato de ser comidas consagradas aos deuses pagãos, aos deuses da Babilônia. Outros dizem talvez que era para que ele não se amoldasse à cultura ali dos caldeus, dos babilônios. Enfim, eu não quero entrar nisso, que não tem algo certo. Mas o que o texto nos diz com clareza? Que Daniel se absteve porque ele não quis se contaminar. Não quis se tornar impuro. Daniel se absteve porque era algo que desagradava o seu Deus. Era algo que o contaminava. E ele estava disposto a se manter firme e a todo e qualquer pagar qualquer preço para não se tornar impuro, para não se contaminar, porque acima de tudo, ele queria agradar o coração do seu Deus. E ele ficou firme naquela decisão, queridos. E ele estava disposto a pagar com a própria vida, porque a decisão dele era direcionado por aquilo que ele conhecia do seu Deus. Quando Daniel foi para a cova dos leões, diz que os sátrapas, os governantes que estavam junto com ele, diz que Daniel se destacava dentre todos eles. Daniel tinha um espírito excelente, diz a Bíblia, o Espírito de Deus estava sobre ele. E Daniel, ele governava de tal maneira, ele não era negligente, ele não era preguiçoso, ele era um dos melhores, era versado no conhecimento, ele interpretava sonhos, interpretava visões. O rei gostava muito de Daniel. E o pessoal que estava com ele ali, tinha inveja de Daniel. E aí eles bolaram um plano, falou, puxa, como é que a gente vai pegar Daniel? O cara não tem uma falha, não tem um erro. E aqui, queridos, a palavra de Deus diz que fala, só tem um jeito da gente pegar Daniel. Se for algo que diz respeito ao seu Deus. Por quê?
Eles sabiam que Daniel era fiel. Eles sabiam que Daniel não se corrompia. Eles sabiam que Daniel, acima de tudo, era o seu Deus na vida dele. Apesar de ele estar escravo num outro país, servindo o rei, eles sabiam disso. Tanto é que eles vão lá, de maneira traiçoeira, bolam um plano e falam, o plano deles era, chegaram diante do rei e falou: rei, emite um decreto aí, que durante 30 dias, ninguém vai poder orar a Deus nenhum, a nenhum Deus, a nenhum homem, a não ser a ti, ó rei, durante 30 dias. E quem desobedecer isso, rei, vai ser jogado na cova dos leões. O rei nem atentou para o plano deles, e o rei fez esse decreto, selou ali com o seu anel, né? E não podia, uma lei que não podia ser revogada, e o rei fez isso. E eles fizeram isso, maquinaram isso. Por quê? Porque aí poderiam pegar Daniel, porque Daniel orava 3 vezes ao dia ao seu Deus. E como eles sabiam disso, eles foram espionar Daniel, e chegaram lá, e pegaram Daniel orando ao seu Deus, o costume que ele tinha de fazer isso 3 vezes ao dia, e mesmo com esse decreto, mesmo sabendo que ele poderia ser jogado na cova dos leões, mesmo sabendo que ele não tinha cometido nada contra o rei, né, estava limpo, mesmo assim, ele não abriu mão de orar ao seu Deus. Ele poderia, queridos, ter falado: ó, Deus sabe, né, eu vou ficar esse período aqui sem orar, né? Não vou falar nada, não vou orar, vou ficar esse período dessa forma aqui, porque não, vai que o pessoal me vê aí, eu vou ser jogado na cova dos leões, e Deus vai entender, né? Deus vai entender que eu não vou orar durante esse período, não. Mesmo com esse decreto, queridos, Daniel continuava a orar 3 vezes por dia, e por causa disso, quando pegaram ele dessa forma orando, foram falar ao rei, e o rei, com o coração pesado, mas porque não podia ser revogada aquela decisão, mandou lançar Daniel na cova dos leões. Mas essa história é tremenda, queridos, porque como Daniel se manteve firme para honrar a Deus, Deus guardou Daniel. Deus não permitiu que os leões tocassem na vida de Daniel, porque acima de tudo, Daniel decidiu firme no seu coração: eu vou honrar meu Deus, eu vou andar mesmo aqui, num país estrangeiro, como escravo, numa outra cultura, eu não vou me misturar, eu não vou fazer algo que desagrade ao meu Deus. E ele ficou firme na sua decisão, e Deus honrou a Daniel. Amém, queridos? Eu quero que você guarde isso no seu coração. As vitórias nas nossas vidas, queridos, eu quero aqui concluir com vocês. Elas não começam quando nós estamos em meio às batalhas. Elas não começam quando a gente enfrenta os nossos inimigos. Mas ela começa antes mesmo da gente sair para a batalha. Ela começa quando a gente decide firme no nosso coração, pautado pela palavra: quem eu vou ser, quem eu não vou ser, o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer. Eu não quero me estender nessa ministração, não, eu quero já terminar aqui. E eu quero fazer um convite hoje para você. Como eu disse aqui no começo, não sei como você está, não sei se você tem andado em certas áreas em derrota, o que é que você precisa decidir, mas eu quero que você faça um ato profético comigo hoje. Eu quero que você vai se levantar no seu lugar. Você que está em casa também, você pode fazer isso. E você vai decidir quem você vai ser nesse ano. O que é que você vai fazer? Você vai decidir, lembra disso. Ah, mas eu posso? Não é que você decide. E se a sua decisão está de acordo com os princípios e valores da palavra de Deus, fica firme, porque vai acontecer. Se há algo que está de acordo, que não fere a palavra e agrada o coração do seu Deus, e está de acordo com esses princípios, eu quero que você fique firme e acredite que vai acontecer. E não permita, queridos, que nem circunstâncias, nem pessoas, nada e ninguém mude essa sua decisão. Aí sim é num bom sentido de você ser teimoso, cabeça dura, e não voltar atrás. Seja firme, seja constante,
E creia, queridos, que vai acontecer. Amém? Eu quero que você, se você tem algo, você fica à vontade para isso. Mas se você tem algo que você precisa decidir, algo que precisa mudar na sua vida, coisas que você tem sido às vezes até inconstante, querido. Você tem sido inconstante. E você precisa decidir com firmeza. Diante de Deus, fala: chega, Senhor, chega disso. E a partir desse momento, esse novo ano que está entrando, eu decido. Eu não vou mais colocar a culpa nas pessoas, nas circunstâncias, mas eu decido o que eu vou fazer. Eu decido quem eu vou ser. Amém? Se você tem algo que você precisa decidir, e você quer tomar essa decisão hoje, firme no seu coração, eu quero que você se coloque de pé. E essa atitude é como você dizendo para Deus: Senhor, eu decido. Eu decido. Eu quero que você se coloque de pé. Se você tem algo para decidir nesse sentido, se coloca de pé, queridos. Oh Deus maravilhoso, bendito. Eu quero orar com você, mas até como eu fiz aqui no momento dos dízimos e ofertas, eu não quero que você ouça a oração do pastor só. Sei que às vezes você pode estar do lado de pessoas, mas você pode orar mais baixinho, mas eu gostaria que você orasse e você declarasse o que é que você decide. Você declarasse o que é que você está, a partir de hoje, o que é que você está decidindo na sua vida. O que é que você decide fazer, o que é que você decide ser. Você pode fechar os seus olhos? Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Você vai orar junto com o pastor. Pode orar, queridos. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra. Mas eu peço que ela seja muito mais que uma palavra em nossos corações. Eu peço que nesse momento o Senhor nos ajude a decidir firmemente em nosso coração quem nós vamos ser, Pai. O que é que nós vamos fazer? Eu sei que tem tantas palavras, situações que podem ter nos causado desânimo. E muitas vezes a gente se sente como incapazes, derrotados, frustrados, decepcionados. Parece que as coisas não vão acontecer. Parece que a gente não vai chegar lá. Mas, Pai, eu acredito, conforme a Tua palavra, que nós decidimos. Nós decidimos se nós vamos andar em vitória. Porque o preço já foi pago. Nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas agora nós precisamos decidir, Pai. As nossas escolhas, as nossas palavras, a nossa atitude precisa seguir isso. Pai, nos ajuda a decidir, a fazer como Daniel, a decidir firmemente no nosso coração, a não se contaminar, a não se prostrar e a não se render aos prazeres e desejos desse mundo, a não se render aos pratos que surgem para nos desviar, para nos fazer sair do foco, para não nos fazer alcançar o que o Senhor tem para nós, mas nos ajuda a entender os propósitos, aquilo que o Senhor tem para nós, e a permanecermos firmes, constantes, e não permitir que nada e ninguém, Pai, nada e ninguém venha nos desviar desse foco, venha nos fazer voltar atrás, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, se lembra que em Cristo Jesus, você é mais que vencedor, porém você precisa decidir de maneira firme no seu coração, o que é que você vai fazer, o que é que você vai ser. Abra sua boca, fala isso.
Fala sobre nesta área da sua vida, o que é que você vai ser? O que é que você vai fazer? Você não foi chamado para andar em derrota, mas você foi chamado para andar como mais que vitorioso. Se você se posicionar, querido, de acordo com a vontade de Deus, Ele vai te dar poder para você vencer. Se estiver de acordo com a sua vontade, com a vontade dEle, Deus vai te dar poder para você andar em vitória. Se existe alguma situação em sua vida que você precisa se posicionar, faz isso agora. Aproveita esse tempo, aproveita esse momento. Se posiciona agora. Eu decido, Pai, que nesse ano eu vou ser o marido que minha esposa precisa. Eu vou ser a mulher que o meu esposo precisa. Eu decido que nesse ano eu vou ser o profissional que o Senhor me criou para ser. Nesse ano, Pai, eu vou ser vitorioso nas minhas finanças, eu vou ser vitorioso na minha vida profissional. Eu decido, Pai, em nome de Jesus, que eu vou romper financeiramente, profissionalmente, ministerialmente. Eu decido, Pai, em nome de Jesus. Eu decido que eu vou andar em vitória, porque a Tua vontade é que eu ande em vitória. O Senhor já pagou um preço para isso. Eu decido lançar fora toda amargura. Eu decido perdoar aqueles que me fizeram mal, tanto mal, a minha casa. Eu perdoo, eu decido perdoar, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu decido que eu vou ser um pastor melhor. Eu decido que eu vou me dedicar mais. Eu vou crescer no meu ministério. Eu vou crescer nos propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Eu decido isso. E coloco diante de Ti, diante da Tua palavra. E declaro que isso vai acontecer. Em nome de Jesus. Eu lanço por terra agora toda palavra maldita, toda palavra contrária, toda palavra de derrota. Eu declaro a falência dessas palavras. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Se você crê nisso, querido, e você decide firme no seu coração, como um sinônimo disso, você pode aplaudir ao nosso Senhor? Você pode fazer isso? Senhor, nós decidimos como igreja andar em vitória. Nós decidimos como igreja cumprir os propósitos que o Senhor tem para nós. E nós decidimos como igreja sermos uma igreja, sermos um povo relevante, Pai, nessa cidade, nesse país, e por que não dizer no mundo. Nós decidimos, pois para isso o Senhor nos criou e nos chamou, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.